Irmãos, irmãs, que Jesus possa guardar-nos em sua paz, em sua luz, e que possamos gozar de bons momentos voltados para a reflexão e iluminação de nossas almas. O ser humano, ao longo de sua existência planetária, sempre objetivou a felicidade. Perguntando-se aleatoriamente para qualquer pessoa qual o seu desejo maior, seu desejo mais íntimo, a resposta invariavelmente é ser feliz. Constituindo um desejo geral entre os seres humanos, o problema consiste justamente em como alcançar esta tão sonhada, tão desejada felicidade. Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, ao publicar o Livro dos Espíritos, no dia 18 de abril de 1857, um livro que apresenta em torno de 1018, 1019 perguntas com as respectivas respostas, inseriu uma questão pertinente à felicidade. Allan Kardec interroga os benfeitores da espiritualidade. Pode o homem gozar de felicidade completa na Terra? Ao que os imortais respondem: não. Não pode. Porque a vida lhe foi dada como expiação. Dele, porém, depende a suavização dos seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. É a questão de número 920 de O Livro dos Espíritos. E é uma questão que merece destaque porque ela põe em termos relativos a felicidade. Então, o ser humano, estando enquadrado dentro de uma faixa evolutiva específica, dentro de uma faixa consciencial específica, a felicidade que lhe é possível experimentar está diretamente associado a esta faixa de consciência na qual ele se encontra, na qual o ser humano estagia. Então, nós poderemos ser felizes na medida exata do grau de desenvolvimento, de despertamento da nossa consciência. Quanto maior for o nosso entendimento acerca das questões da vida, da espiritualidade, maior será a nossa possibilidade de sermos felizes. Perguntava a irmã Cleia se os 10 segredos para ser feliz, que é o título da nossa palestra, seriam os 10 mandamentos. Nem havíamos pensado nisso antes, mas sem dúvida nenhuma, os 10 mandamentos que foram ampliados na interpretação kardeciana, na terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais, que são 10 também, indo da lei de adoração até a última, que sintetiza todas as demais, que é a lei de justiça, amor e caridade. Essas leis, elas ilustram, de certa forma, a lei divina. E, de fato, a nossa felicidade está atrelada à compreensão que nós tenhamos da lei de Deus e, principalmente, da sua aplicação em nossas existências, em nossa vida de relação, em nosso comportamento interno e nosso comportamento externo, na relação com as demais pessoas. À medida que vamos avançando em compreensão da lei de Deus, e nossa vida vai sendo posta em harmonia com esta lei, maior será a nossa felicidade, maior será a nossa alegria. Dentro dessa proposta, nós destacamos de um livro intitulado
Os 100 Segredos das Pessoas Felizes, de um psicólogo, professor, doutor em psicologia, chamado David Niven, que leciona em uma universidade na Flórida, nos Estados Unidos. E ele congregou nesta obra, segundo os tratados mais modernos de psicologia, algumas sugestões advindas desses estudos para que o ser humano seja mais feliz. E nós destacamos destes 100 segredos das pessoas felizes, 10 para fazer uma análise do ponto de vista da doutrina espírita. O primeiro segredo apontado por ele seria o seguinte: não enfrente os seus problemas sozinhos. David Niven, enquanto psicólogo, enquanto professor de psicologia, entende a felicidade da mesma forma que os espíritos lá no século XIX a colocaram, em bases relativas, relacionadas ao nosso estado consciencial. As coisas dependem da forma que a nossa individualidade, que o nosso ser as avalia, as interpreta. Duas pessoas podem passar pela mesma experiência negativa, difícil, mas responder a ela de forma diferente. Feita uma pesquisa nos Estados Unidos, na década de 80, envolvendo um grande número de pessoas acerca do sucesso enfrentado na vida, encontrou-se dois irmãos que haviam sido entregues à doação, e criados em famílias diferentes, mas ambas as famílias apresentando as mesmas características, e um deles se tornou um empresário bem-sucedido, voltado para fins altruísticos e caritativos. O outro caiu na drogadição, caiu no mundo do crime, acabando em uma prisão. E interrogado ambos a que atribuíam a causa do sucesso de um e do insucesso de outro na vida, os dois responderam da mesma forma, em função das experiências que tiveram na infância e na adolescência. Investigada o histórico de cada um, chegou-se à conclusão que ambos tinham um histórico semelhante. Os dois tiveram muitos problemas em suas famílias, sofriam agressões sucessivas, tiveram pais alcoólatras e lhes faltou o básico na vida. Mas os dois apontaram a família desajustada como caso, como responsável para o seu comportamento atual. Então, observem que ambos tiveram as mesmas experiências, mas responderam de formas diferentes. Um encontrou na dificuldade um degrau para vencê-la, para solucioná-la, o outro não. O outro não conseguiu superá-la e atribuiu à mesma causa o seu insucesso, que o outro via como sucesso. Então, a primeira sugestão que ele nos coloca, entendendo a felicidade desta forma, relativa, ele nos sugere o seguinte: não enfrente os seus problemas sozinhos. Nós, como esclarecem os Espíritos, quando tratam da lei da sociedade, no Livro dos Espíritos, somos feitos para viver em grupos. Se nós lançamos o nosso olhar sobre o mundo animal, nós vamos identificar que a maioria das espécies, desde o mundo vegetal ao mundo animal, vive associada em agrupamentos, que lhes dá força para superar as dificuldades. Muitos peixes vivem em cardumes, que lhes fortalece para intimidar o predador.
né, que lhes garante a sobrevivência. O ser humano, da mesma forma, não fugindo a essa regra, é um ser gregário, que depende dos outros para viver. Se uma criança recém-nata, recém-nascida, é entregue ao léu, se ela não é atendida por alguém, ela necessariamente virá a falecer, a desencarnar. O ser humano necessita do amparo do ser humano para desenvolver-se, para crescer, para avançar em todos os sentidos. Um ser humano não aprende, na sua experiência atual, a falar, a caminhar, a compreender o mundo, a identificar e interpretar o mundo, a ler o mundo, sem o auxílio, sem o amparo, sem a ajuda que ele recebe desde o berço dos pais, dos familiares, mais tarde da escola, depois do mundo como um todo. Então nós precisamos indispensavelmente dos outros para vivermos. E assim é importante que tenhamos presente que nós não estamos sozinhos e que nós não podemos viver sozinhos, uma vez que a nossa existência está diretamente ligada a outras existências, a nossa vida está conectada a outras vidas. Um sábio indígena chamado Cacique Seattle escreveu uma carta que se tornou muito célebre, que ele identificava a vida como uma grande teia. O que acontecia a um fio dessa teia repercutia na teia como um todo. E o que acontecia à teia repercutia em seus fios. E essa metáfora para a vida, para a nossa existência no mundo, ela é apropriada para compreendermos a interligação que existe entre todos nós. Há uma questão no Livro dos Espíritos que afirma que entre nós existem ligações que ignoramos, porque nós, em função do nosso grau consciencial e em função da nossa sensibilidade, que ainda é pouco desenvolvida, nós registramos pouco do mundo e das radiações que nos cercam. Mas existem entre nós radiações de pensamentos, sentimentos, emoções que nos aproximam, que nos interligam e nós não visualizamos, porque não temos os sentidos adequadamente adestrados para tantos. Aqui no ar circulam inúmeras ondas de rádio, de TV, em diversas faixas vibratórias. Nós não as vemos, mas elas estão presentes aqui. Se temos o sintonizador adequado, o receptor adequado, nós conseguimos captá-las. E através da aparelhagem específica, identificamos a sua presença. Então, o fato de não enxergarmos não quer dizer que não existam. Então, entre nós, os nossos campos energéticos, que guardam a sua origem nas tessituras da nossa alma, na intimidade do nosso espírito, a irradiar-se com foco de luz, irradia-se por sobre o globo de vidro, por sobre a lâmpada, né? Nós mantemos essa ligação energética de pensamentos, emoções, sentimentos, sem nos darmos conta disso. Às vezes passamos por alguém com o qual não simpatizamos muito, já formulamos um pensamento, às vezes, não muito caridoso em relação àquela pessoa, e ela recebe, ela registra, né? Ela recebe o impacto daquele pensamento que nós emitimos e vai responder na mesma moeda, quase que automaticamente, e nós vamos recebê-lo por nossa vez. É uma faceta da lei do retorno. Então, nós não estamos sozinhos e existem entre nós ligações que nós nem imaginamos. E para solucionar os nossos problemas, é oportuno lembrarmos disso, que não estamos sós. Assim como temos
pessoas do nosso meio, que estão disponíveis e interessadas em nosso bem, em nosso sucesso, em nossa felicidade, encontrando-se receptivas e dispostas em nos ajudar na solução da nossa problemática específica, há também entidades amigas, benfazejas, nossos espíritos protetores, nossos anjos guardiões, que estão ao nosso lado a todo instante, nos assistindo, nos amparando, nos intuindo, orientando-nos na solução das dificuldades que surgem em nosso trajeto evolutivo, em nossa caminhada pessoal. Então nós não estamos sozinhos. Alguém já disse certa feita que uma carga compartilhada, dividida, se transforma em meia carga. Então, às vezes, apenas colocando para fora aquela mágoa, aquela tristeza, aquela raiva que nós temos, que nós sentimos, e que outro ouve com paciência, por nos querer bem, por estar disposto a nos ajudar, parece que já diminui, parece que já aplaca em parte, e nós nos sentimos melhor, nos sentimos mais confortados, nos sentimos mais leves. Então nós não estamos sozinhos. E não podemos ser orgulhosos a tal ponto de não reconhecer que em determinados momentos da nossa vida nós somos incapazes de sozinhos conseguir vencer um determinado obstáculo, mas que com apoio, com auxílio, com ajuda, nós poderemos conseguir. O segundo segredo das pessoas felizes seria o seguinte: diga aos outros como eles são importantes para você. Esta sugestão ela é muito oportuna, porque nos dias atribulados que vivemos, imersos num corre-corre insofreável, que às vezes nos falta tempo até para respirar, estamos sem fôlego, não encontramos ensejo, brechas no nosso dia a dia para nos comunicarmos com as pessoas que são fundamentais em nossa vida, que têm uma importância indimensionável em nossas existências, para dizer-lhes isto, o quão importantes são para nós, o quão especiais são para nós, o quanto necessitamos da presença das mesmas para nós. Vivemos tempos em que o mundo tem se caracterizado por um egoísmo aprofundado, uma preocupação extremada apenas consigo mesmo, com os interesses pessoais, despreocupado dos demais, dos interesses alheios, inclusive daqueles que partilham a existência conosco. E isso acarreta inúmeros distúrbios, inúmeros conflitos, inúmeros problemas para a vida pessoal e interpessoal do indivíduo, para a sua vida familiar, para a sua vida em relação às demais pessoas. Nós somos um feixe de energia que guarda consciência de si próprio e que está, como dissemos antes, vibrando numa faixa específica de vida, de consciência, de entendimento, e que está em relação constante com outros seres nas mesmas condições. E é fundamental, repetimos, que conscientes disso, nós valorizemos as pessoas que nos cercam, porque nós não encarnamos num determinado meio, numa determinada cidade, num determinado grupo parental, numa determinada família, por acaso. Tudo na vida, tudo no universo segue uma ordem implacável, segue um plano meticulosamente elaborado. E nós, enquanto espíritos, enquanto individualidades pensantes, antes de encarnarmos, antes de virmos para a vida atual,
fizemos todo um preparo, todo um planejamento, toda uma planificação dos traços gerais da atual existência. E nesse plano está incluído os nossos familiares. Nós escolhemos o pai, escolhemos a mãe, escolhemos o meio onde vamos encarnar. E essa escolha ela não é aleatória, ela objetiva atender a necessidades interiores que eu possuo e que eu preciso trabalhar. Então, se eu possuo tais características, eu vou escolher uma família onde essas características se afinam e eu possa trabalhá-las, eu possa desenvolvê-las. Então, muitas vezes, quando o filho é repreendido pelos pais e dá tradicionalmente aquela resposta, eu não pedi para nascer, ele está equivocado, pediu sim, implorou até, porque existe fila do lado de lá, né, querendo vir para cá, porque a população no mundo espiritual ela é superior ao mundo material. Né? Então nós pedimos para nascer, sim. E mais do que isso, nós tivemos todo um trabalho alinhavando o eixo central da nossa vida, da nossa existência, que começa desde a concepção, quando o espermatozoide se une com o óvulo, formando o zigoto, começa desde aí, passando pela família e seguindo até o estado em que nos encontramos atualmente. E nós vamos atraindo aquelas experiências que precisamos para amadurecer, para desenvolver a nossa alma, para desenvolver os valores íntimos. E nisso as pessoas que estão ao nosso lado são fundamentais para nós. E nós sabemos disso. Mas às vezes essas pessoas que estão ao nosso lado não sabem. Então é oportuno dizer. Se não conseguimos expressar com essas palavras, olhar olho no olho e dizer eu te amo, tu é especial para mim, a vida seria muito diferente se eu não tivesse sua presença ao meu lado, pelo menos dar um abraço diferente, ou um aperto de mão diferente, ou um olhar que externe essa gratidão e que demonstre para o outro a importância que ele tem para nós. E nós precisamos disso na atualidade. Grandes problemas que nós enfrentamos na nossa família decorrem da falta de comunicação dentro do lar e do culto da afetividade, do amor, do carinho. Os nossos lares, muitas vezes, enfrentam uma grande carência na área emocional, porque nós estamos submersos na multidão de problemas que nos atormentam, exigindo solução devida, que esquecemos da valorização de quem está conosco. Sempre gostamos, em nossas colocações, de fazer a seguinte reflexão. Imaginemos que neste exato momento desencarnássemos, regressássemos ao mundo espiritual e acordássemos já na espiritualidade, despertando no mundo espiritual. O que é que nos ocorre à consciência? O que vem em nossa mente? Morremos, desencarnamos. E agora? O que vem à tona? O que vem na nossa consciência? Vindo o mentor da espiritualidade nos questionar acerca da nossa vida. O que temos a informá-lo? O que temos a dizer-lhe? Perguntando-nos se aproveitamos devidamente a nossa encarnação, o que temos a dizer para ele. Façamos a seguinte reflexão. Invariavelmente, o que assoma em nossa mente são as pessoas que nós gostamos. Geralmente, a primeira coisa são os nossos filhos, os nossos companheiros, esposa, são as pessoas das quais gostamos, aquilo que gostaríamos de ter dito e não dissemos, aquilo que gostaríamos de ter feito e não fizemos,
aquele abraço que gostaríamos de ter dado e, infelizmente, não demos. Então, são essas coisas que vêm à tona e que demonstram a nossa fragilidade emocional. Por isso é muito oportuna a campanha que a Federação Espírita Brasileira tem feito, desde alguns anos, de educação dos nossos sentimentos, para que nós consigamos nos melhorar por dentro. Porque é para isso que nós estamos aqui. Se nós voltamos para lá, para a espiritualidade, do mesmo jeito que de lá saímos para virmos para cá, para o mundo material, esta encarnação foi em vão, foi perdida. Nós estamos aqui para nos melhorarmos, e principalmente nessa parte afetiva, emocional, dos relacionamentos, porque nós não sabemos viver em grupo. Nós não sabemos viver em sociedade. Qual é a principal característica da nossa sociedade? Não é a competitividade, não é um querer superar o outro, não é um querer ser melhor que o outro, em todos os sentidos. Não é só no trabalho, é na vida pessoal. Fulano de tal comprou um vestido que é lindo. Eu vou lá e compro igual, ou melhor ainda, para não deixar a desejar. Então isso é competitividade, e que se manifesta em diferentes níveis, e que mostra a nossa pobreza interior, que mostra a nossa fragilidade interior. E o que nos dizem os Espíritos? Que é nosso objetivo maior nos melhorarmos a cada instante. Mas é eu tentar, a cada passo do meu caminho, ser melhor do que eu sou. E não tentar, a cada passo do meu caminho, ser melhor que o outro é. Aí está a grande diferença. Porque não existe na Terra, nem em nenhum lugar do universo, alguém que seja igual a mim. Eu sou único. Deus me fez com exclusividade. Então não existe no universo inteiro alguém que sirva de parâmetro para que eu me compare, para que eu fique me medindo. Então, nós temos que valorizarmos-nos e valorizar os outros. Isso é fundamental. Valorizar quem está conosco. Através de reforços sucessivos, acarinhando, ressaltando a importância que tem em nossa vida, e isto fará com que os elos que nos unem se tornem mais apertados ainda. A terceira sugestão dada, o terceiro segredo para ser feliz é o seguinte: seja agradável. Não precisa ser um psicólogo para reconhecer a diferença que faz para a própria pessoa ser agradável ou desagradável. Há pessoas que passam 24 horas do seu dia escoradas num comportamento pessimista, negativo, derrotista, nada dá certo, são amargas porque responderam desta forma às experiências difíceis que tiveram, são amarguradas, são magoadas, estão de mal com a vida. E quando identificam alguém que está bem, que está feliz, que está alegre, transfere aquela carga negativa, transfere aquela mágoa, aquela amargura que acaba contaminando a outra pessoa. E ela passa a se sentir assim, se não consegue se autopoliciar, se não consegue manter-se naquela vibração de alegria, de otimismo, de felicidade. Então nós devemos procurar ser agradáveis. Se nós temos, por exemplo, em nossa vida pessoal, pessoas que nos são desagradáveis e não gostamos da forma como elas se nos apresentam, nós não devemos nos comportarmos da mesma forma. Devemos, em contrapartida, procurar fazer diferente, sendo agradável, transmitindo alegria, transmitindo confiança, transmitindo paz para aqueles que nos cercam.
A vida já é tão difícil, já é cheia de dificuldades. Vivemos num plano de expiações e provas. Agravá-las ainda, sendo desagradáveis, não podemos, nem devemos. Então, o quarto segredo para ser feliz é o seguinte: aceite-se tal como você é, incondicionalmente. Isso aqui é importantíssimo, né? E casa com o que já dissemos antes. Somos únicos. Não existe entre os 6 bilhões de habitantes da Terra, ou os trilhões de habitantes do cosmos inteiro, alguém que se nos iguale. Nós somos únicos. E temos que nos valorizar tal qual somos. Vasculhando o nosso mundo interior, nos autoconhecendo, nos compreendendo e aceitando como somos, com os nossos defeitos, mas também com as nossas qualidades, com as nossas virtudes. Ser humilde não é aquele que adota uma posição de falsa modéstia, de coitadinho, de perseguido, de que a vida inteira todos e tudo conspiram contra ele. Ser humilde não é isso. Né? Ser humilde é reconhecer-se tal qual é, né? Com as coisas ruins que possui e principalmente com as coisas boas que possui. E nós temos que ter conhecimento do que nós somos e principalmente do que não está bom em nós para nós modificarmos, para nós melhorarmos. E isso é de extrema importância em nossa existência. E em valorizando isso, compreendendo a nossa humanidade, compreendendo as nossas limitações, nós precisamos passar a amarmos-nos incondicionalmente. Jesus, ao professar a regra de ouro, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a si mesmo, estruturou esta regra áurea, estruturou esta divina lei de uma forma muito interessante. Tanto o amor a Deus quanto o amor ao próximo passa pelo amor a si mesmo. Não há como nós amarmos ao próximo sem amarmos-nos a nós mesmos. Bem como não há como amarmos a Deus sem amarmos ao próximo e sem amarmos a nós mesmos. Então isso é muito interessante analisar a forma como Jesus estruturou esta lei, que resume toda a sua proposta. Né? O amor a Deus e ao semelhante necessariamente passa pelo amor a si mesmo. E nós vivemos num mundo em que os indivíduos não se amam. Né? O desamor prevalece, impera sobre as individualidades. Nós não nos amamos, porque nos privamos voluntariamente de muitas coisas que mereceríamos usufruir, mas por uma atitude autodestrutiva, por uma atitude autopunitiva, acabamos nos privando do que mereceríamos, porque Deus nos oportuniza, porque Jesus nos permite, e renunciamos muitas vezes momentos maravilhosos em que poderíamos estar sendo mais felizes do que já somos. E é importante refletir sobre isso. Então, valorizar a nossa intimidade com as suas limitações e as suas virtudes, concentrando-se sempre nas nossas capacidades, nos valores positivos que temos, desenvolvendo-os o máximo possível. O quinto segredo seria o seguinte: sorria. Isto já está comprovado até pela ciência médica, que o sorriso ele exerce um efeito químico em nosso organismo muito salutar, despejando em nossa corrente sanguínea hormônios específicos que nos favorecem o bem-estar.
narra a antiga lenda japonesa que um cãozinho embravecido adentrou na casa dos mil espelhos. Em lá chegando, assustado ante aqueles milhares de cãezinhos que enxergou, grunhiu e começou a latir. E os demais cachorros que ele enxergava grunhiram e latiram para ele também. Um outro cachorro, da mesma forma, entrou na casa dos mil espelhos e se assustou ante aquela imensidade, aquele grande número de cachorros, mas sorriu. E todos aqueles cachorros sorriram para ele também. Essa lenda japonesa, ela ilustra muito, muito bem a necessidade que nós temos de sorrir. E que a vida nos apresenta a resposta às ações que desencadeamos. Então nós precisamos sorrir. Às vezes é difícil sorrir, mas é importante. Às vezes estaremos sorrindo para tentar transmitir algo positivo àqueles que nos cercam, mas chorando por dentro. Estivemos assistindo palestra do famoso conferencista espírita José Raul Teixeira, no sábado passado, em Sapucaia, em que ele apresentou uma palestrezinha notável, intitulada A Visão de Deus, em homenagem aos 140 anos da obra A Gênese, que é a quinta obra da codificação espírita, a última que Allan Kardec escreveu antes de morrer, antes de desencarnar, no ano de 1868, ele morre um ano depois, em 69, e ele narrou a seguinte experiência, que ele tem sucessivas vezes. Ele é um professor universitário, ele tem uma carga de trabalho muito grande e a sua agenda espírita é repleta. E muitas vezes ele tem vontade de não ir a tal compromisso, de ficar em casa porque está cansado, está esgotado, está extenuado, e fica dentro dele dizendo para si mesmo que não vai, que não quer ir e tal e coisa. E diz que sempre quando ele está nessa esfera de pensamento, aproxima-se o seu mentor espiritual, o irmão Camilo, e observa-o, penetrando na intimidade da sua alma, olhando, examinando, estudando. E ele dizendo consigo, eu não vou ir por isso, por aquilo, por aquele outro. E quando ele termina, então, esse queixume mental, nessa reverberação mental, o irmão Camilo sempre olha para ele, dá um sorriso, olha-o com fraternidade, envolve-o numa onda de amor, de carinho, e diz o seguinte: nós vamos, meu irmão, não vamos? E ele sempre olha e responde que sim, nós vamos. E vai. E nós não imaginamos os sacrifícios, os sofrimentos, os desafios tremendos que pessoas como Raul Teixeira, Divaldo Pereira Franco, Chico Xavier enfrentam e enfrentaram em suas vidas para conseguir difundir o bem, para conseguir transmitir algo de bom àqueles que o cercam. Então nós precisamos sorrir. O sorriso nos fará bem e contagiará aqueles que nos cercam. O sexto segredo é o seguinte: goste daquilo que você tem. Nós muitas vezes nos caracterizamos por uma grande insaciedade. Nunca estamos satisfeitos com o que nós temos. Sempre queremos mais, mais e mais. Objetos materiais, é roupa, é celular, é carro, é casa. Nós sempre queremos mais, mais e mais. Não há nenhum mal na posse dos bens terrenos. O mal é nós sermos possuídos por estes bens, que é o que geralmente ocorre. Eu tendo milhares de carros, milhares de casas, milhares de roupas, mas sendo uma pessoa desprendida, isso não me causa nenhum mal. Quando Jesus diz que é mais difícil um rico entrar no reino dos céus
do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha, ele está querendo dizer, não está querendo banir os ricos do mundo celestial, ele está querendo dizer que é muito difícil as pessoas que experienciam na opulência, na riqueza, serem desprendidas. Estão muito apegadas às coisas que possuem. Existem relatos de pessoas muito favorecidas pela sorte que se comportaram da mesma forma na opulência e na carência, na riqueza e na pobreza. Então, o que faz diferença é a minha postura interior, é o meu comportamento íntimo. Conta-se que Thomas Alva Edison, certa feita, teve a sua oficina de trabalho incendiada e um vizinho chamou às pressas para anunciar-lhe o fato. E ele chegou e todos desesperados e assustados com as chamas que consumiam a sua oficina de trabalho, se surpreenderam com a sua postura, que ele manteve-se calmo, tranquilo, observando as chamas, admirando a sua beleza e mantendo-se despreendido das centenas de projetos que lá dentro estavam, porque o essencial estava com ele. Jesus dizia: onde está o vosso tesouro, lá também estará o vosso coração. E se o nosso tesouro são as coisas materiais, nós estamos profundamente apegados a elas, quando nós as perdermos, quando nós, por efeito da desencarnação, formos bruscamente separados dela, nós vamos sentir falta e vamos continuar apegados a ela, porque constitui nosso tesouro. Então, nosso coração, nosso espírito está preso a elas. E daí nós temos as casas mal assombradas, nas quais há espíritos, né, que as perturbam, porque viveram ali naquele espaço, apegados extremadamente àquele local, e quando desencarnam, continuam ali, não conseguem se desprender. Se alguém não assistiu aquele filme Os Outros, acho que é esse o nome, com a Nicole Kidman, assistam, é muito interessante, porque demonstra essa questão do apego e do despreparo para o entendimento espiritual. Vamos então, em seguida, para o sétimo segredo. Então, só repetindo, é necessário que nós valorizemos aquilo que nós temos, porque é o que nos convém, é o que nós necessitamos. Joana de Ângeles diz: o que nos falta hoje é o que nos sobrou na vida passada e não soubemos valorizar. Então nós precisamos valorizar o que nós temos, não nos incomodarmos, não nos inquietarmos se o nosso vizinho tem mais do que nós. Porque não é isso que faz a diferença. Cada um tem as experiências que necessita, cada um possui as coisas que precisa para resolver as suas problemáticas internas, para evoluir interiormente. O que vai fazer diferença em nossa vida é a nossa transformação pessoal, é a nossa melhoria moral. Se nós desencarnarmos, vamos voltar àquele exercício anterior, quando o nosso guia espiritual nos perguntar qual foi o proveito que tiramos dessa existência, ele não vai nos perguntar que tipo de carro nós tivemos, se nós conseguimos comprar o celular da última geração, se nós conseguimos a casa na praia, se nós viajamos o mundo inteiro. Não vai nos perguntar nada disso. Ele vai nos perguntar qual o proveito que tiramos de cada experiência que nos foi oportunizada na matéria, na carne, no corpo físico. Então, não estamos fazendo nenhuma crítica aos ricos, até porque, segundo a colocação dos espíritos, em função das características atuais da Terra, a riqueza é necessária, inclusive a concentração da riqueza, embora a critiquemos, ela é oportuna em algumas áreas para o avanço da arte, da ciência, do pensamento. Então, se a riqueza fosse ruim, Deus não a permitiria na Terra. Então, tudo que há na Terra
são experiências, e devem ser encaradas dessa forma, experiências úteis ao nosso progresso, ao nosso desenvolvimento. O sétimo segredo seria o seguinte: seja flexível. Há pessoas que se transformaram num poste de luz, estão ali, estáticas, estagnadas, não se movem. Nós precisamos ser como algumas árvores que se inclinam com a ventania para permanecerem de pé. Precisamos de flexibilidade em nossas vidas. Tínhamos uma amiga que gostávamos demais, ela era espírita, e sempre dizia o seguinte: no momento, eu sou espírita porque o espiritismo está satisfazendo as minhas necessidades de compreensão e entendimento. Mas se me aparecer algo melhor com o espiritismo, eu abandonarei e seguirei este algo melhor. Ela continua até hoje no espiritismo, não descobriu nada melhor ainda. Mas sempre admiramos por esse posicionamento interior, essa flexibilidade. Nós, no espiritismo, muitas vezes nos enclausuramos em nossos pontos de vista e tudo tem que se adequar à forma como nós vemos, como nós nos entendemos. Não aceitamos uma segunda opinião, porque está errado, está diferente de como eu entendo. E isso é um dos maiores desafios dos centros e das casas espíritas na atualidade, é vencer a inflexibilidade, em que cada um tem que se abrir para o posicionamento dos outros, até para crescer, não continuar lá como posse, do mesmo jeito sempre. Se nós somos inflexíveis, nós seguimos sempre do mesmo jeito. Mas, ao revés, se adotamos uma postura de flexibilidade, nós vamos nos desenvolvendo, vamos melhorando, vamos avançando, vamos agregando valores novos. E essa é a dinâmica da vida. Nós somos um feixe de energia, que possui consciência e que está cada vez mais agregando valores novos, informações novas. Se estatiza num determinado ponto, acaba caindo em prejuízo, porque deixa de evoluir, deixa de avançar. E nós estamos aqui para isso, para melhorar, para avançar, para progredir. Então, flexibilidade para nós. Oitavo segredo para ser feliz: faça algo todos os dias. Todos nós temos sonhos, todos nós temos objetivos em nossa existência. Mas o que temos feito para alcançá-lo? Nós, enquanto espíritas, sabemos que nós encarnamos para atender determinados objetivos, para cumprir determinada missão. O que temos feito de nossas vidas no sentido de atender a esses objetivos, de atender a este compromisso, de atender a esta missão? Então, a sugestão que David Niven nos dá é fazer algo todos os dias que nos aproxime do objetivo, da meta das nossas existências. Eu quero me tornar um passista. Vou usar um exemplo dentro da casa espírita, como falavam antes. Eu quero me tornar um passista. Eu tenho que me familiarizar com a leitura, eu tenho que estudar, eu tenho que passar por um curso adequado, um estudo adequado, e começar a fazer alguns exercícios que me habilitem a exercer aquela função, se esse é um objetivo para mim. Agora, se não é, não tenho por que me ocupar com isso, eu vou me concentrar nos objetivos da minha vida. Meu objetivo é ser um escritor. Então, comecemos escrevendo um livro, e comecemos o livro por uma primeira palavra. Então, fazer algo todos os dias que nos aproximem das nossas metas existenciais. E nós temos que tê-lo. Porque se eu saio caminhando a esmo, sem saber para onde eu vou chegar em lugar nenhum. Porque eu nem sei para onde eu estou indo. Nós temos que ter objetivo na vida. Saber onde estamos e saber aonde queremos chegar. E sempre fazer como os arqueiros. Para atingir o alvo,
sempre miram a flecha alguns pontos acima dele, para atingir em cheio. Alguém disse certa feita: nada acontece antes de ser sonhado. Parafraseando Platão, precisamos trazer as coisas do mundo das ideias para o mundo da sensibilidade. Trazer as coisas dos nossos planejamentos mentais para a nossa existência prática. Então, fazer algo todo dia que nos aproxime do objetivo da nossa vida. Nono segredo para sermos felizes: seja seu próprio fã. Isso aqui é muito importante, gente, né? Nós passamos grande parte do nosso tempo na frente da TV, admirando tal ator, tal celebridade, tal cantor, tal ídolo. Não há nenhum mal nisso, mas nós acabamos idolatrando essas pessoas e nós supervalorizando elas. E quando nós supervalorizamos o outro, nós nos desvalorizamos. Então nós precisamos nos valorizar. Nós precisamos ser o nosso próprio fã, nos admirar, vibrar com cada conquista que nós fazemos na vida. Seja mínima, seja pequena, seja ínfima, nos contentarmos com isso, ficarmos contentes com isso, nos enchermos de contentamento com isso. Se fazemos algo todo dia para cumprir o nosso objetivo, a nossa missão existencial, nos congratulemos com isso. Nos felicitemos com isso, sejamos nosso próprio fã. O apóstolo Paulo dizia: regozijai-vos no Senhor, regozijai-vos. Então, sede feliz, sede alegre, né? Sede contente em todas as circunstâncias da vida, valorizando cada conquista que efetuamos. E o décimo segredo para ser feliz é o seguinte: junte-se a um grupo. Isso aqui é comprovado pelas experiências no campo da psicologia, da psiquiatria, que o grupo serve de apoio para o indivíduo. Então, se nós temos um determinado problema, procurar um grupo de apoio no qual o mesmo problema seja partilhado. Talvez as narrativas que ali ouviremos não sirvam para o nosso caso pessoal, mas nós nos sentiremos mais fortes, porque veremos que há pessoas que enfrentam problemas análogos, semelhantes ao nosso e até piores. Isso vai nos fortalecer. Isso vai fazer com que consigamos força para superá-lo, para lidar com ele. Então, juntar-se a um grupo é muito importante. Isto aqui, que maravilha! Poderíamos estar ali na Sociedade de Canto Santa Cecília, dançando, festejando, alegrando, mas não. Estamos aqui, estamos reunidos num grupo que busca a iluminação de si próprios, busca a sua espiritualização, busca conhecimentos novos para aprimorar a sua alma. Então, o grupo é essencial para nós. Né? E Jesus já dizia, né? Diga-me com quem andas e eu dir-te-ei quem és, porque nós procuramos sempre as nossas afinidades. Né? Nós nos identificamos com quem se afina conosco. Então, o grupo é essencial para nós e nos fortalece. Nós, com esta singela exposição, queremos tecer alguns comentários em torno desse tema inesgotável da felicidade, colocado nesta forma bem simples, como os espíritos a entendem, de ser relativa ao grau das nossas consciências. E desejamos finalizar a nossa locução recitando novamente a questão 920 do Livro dos Espíritos. Pode o homem gozar de felicidade completa na Terra? Respondem os Espíritos: não, porque a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Então, a resposta para todos os enigmas do cosmos estão em nós mesmos, estão em nosso mundo íntimo, para a felicidade também. A nossa felicidade instalar-se-á nas malhas do nosso ser e há de exteriorizar-se em nosso entorno
contaminando aqueles que conosco convivem, contribuindo assim para a felicidade geral de todos. Agradecemos de coração a atenção de todos e rogamos a Jesus que nos guarde e mantenha em sua paz sob as suas bênçãos.